Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. A gente vai bater um papo sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Episódio que eu já estava percebendo aqui que talvez me irrite um pouquinho, porque nós vamos falar sobre experiência do cliente, experiência do colaborador e essa comunicação que acontece em alguns âmbitos aí, e daqui a pouco vocês vão entender porque que me irrita esse assunto e a gente vai discorrer sobre. Mais uma vez agradecendo o patrocínio, o apoio do Casca Açaí, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e Águas Claras. Melhor açaí de Brasília, disparado. O meu tá preparado para comer logo depois que acabar a gravação. Você vai lá, comunique o número do episódio e ganha desconto. Melhor que isso, impossível. Hoje, recebendo Luísa Cavadas, vamos falar, Lu, pelo amor de Deus, desse tema que eu amo, que eu gosto muito, mas que eu tenho um certo incômodo com ele. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui junto com vocês. E o tema ele é polêmico, mas graças a Deus a Disney e a Pixar me ajudaram com o Divertidamente 2 e todo mundo resolveu falar de emoção. Porque na prática, experiência é isso. Já falar de felicidade, vai falar de emoção, vai mexer em alguns lugares que dói. Porque é normal. Olha só, eu gravei 2 vídeos hoje, talvez você já tenha até assistido, porque a gente tá gravando, vai lá depois e tal. Um foi sobre Divertidamente 2. Você pode assistir, não tem spoiler. Ok. É só dando uma sugestão para as pessoas que ainda vão assistir, que elas observem quais emoções elas entram em contato mais vezes na comunicação e quais emoções elas não entram em contato ou entram em contato muito pouco. Essa é uma dica para quem vai assistir o filme, então se você não assistiu ainda, é uma boa dica. E o segundo é que eu falei em um outro vídeo que eu falei exatamente sobre isso aí. Aprender sobre comunicação, e pelo que eu tô entendendo, aprender sobre comunicação e experiência do cliente, do colaborador, cara, não é amorzinho, fofinho, tranquilinho, levinho. É puxado, disciplina, dedicação, suor e tal. É isso mesmo? É, e mais do que isso, né? Assim, o caminho ele é duro para que no final eu tenha felicidade. Eu acho que essa é a ideia. Daí, assim, se a gente conseguir lembrar sempre do final, que é trazer empresas mais felizes, mais prósperas, funcionários mais felizes e, consequentemente, clientes mais felizes, o caminho a gente percorre de uma forma mais leve, mesmo que ele tenha problemas. Menos retrabalho. Menos retrabalho, menos estresse desnecessário, né? Então, às vezes a gente tá ali capengando em algumas temáticas, assim, não, será que era isso que eu precisava mesmo? Será que isso vai me dar resultado? Esse investimento que eu tenho que fazer? Seja pra dentro, seja pra fora. Tanto faz. Se você lembrar que no final tem uma emoção, já que a gente começou falando sobre isso, que ela seja uma emoção boa, ajuda a gente a tomar essa decisão um pouco mais assertiva. Sim. E seja boa financeira ou não. Ah, Luiz, é um mundo utópico, né? Vamos ser felizes. Gente, dinheiro também traz felicidade, né? Felicidade também traz dinheiro. Então, uma coisa não tem nada a ver com, você é contra a gente trabalhar só por dinheiro. Não! Cliente feliz te dá mais dinheiro. Uma coisa não precisa ser oposta. Eu acho que esse é o primeiro mito que a gente precisa quebrar aqui hoje. Vamos lá. O que é a experiência do cliente? O que é a experiência do colaborador, da pessoa que trabalha no teu time? Vou começar separando isso aí. O que é essa experiência? O que são as duas experiências? Experiência do colaborador, e eu vou te responder ela primeiro, porque na minha visão ela é mais importante, é você garantir que todo o processo de trabalho dele junto com você seja da melhor forma possível. Eu tô falando de qualidade e excelência. Então, desde que ele entra em contato, na primeira vez com a sua marca, processo seletivo, no LinkedIn, ficou sabendo porque um amigo trabalha lá, não precisa nem ser quando ele já tá procurando. Ele já tem que ter uma sensação positiva, uma emoção de, ok, essa empresa não me incomoda, essa empresa me desperta uma curiosidade, essa empresa parece ser legal, parece ser séria. E até foi contratado, viveu ali dentro, se desenvolveu, virou um líder, foi demitido ou pediu para sair. Ele ainda tem que estar com a mesma sensação positiva lá do começo. Eu tenho que garantir que essa curva nunca desça. Ou se ela descer, o que acontece são problemas, que ela volte para o patamar normal ou cresça rápido. É aí que eu tô falando de experiência do meu colaborador. Eu tenho uma pessoa que vai ficar mais tempo dentro do meu time, que vai querer crescer, que vai ser um bom colega de trabalho, que vai ser um bom liderado ou um bom líder. E por que isso vem antes de eu explicar o que é a experiência do meu cliente? É impossível eu ter um colaborador insatisfeito que faz um cliente satisfeito. Experiência do cliente nada mais é do que você garantir que ele volte.
Tá. E quando que um cliente volta? Quando ele é bem atendido, quando ele recebe um bom serviço, quando ele gosta daquele ambiente. Então, se todos os processos da jornada, que é uma palavra que a gente usa muito dentro do mercado de experiência, né? Mas se todos os processos da jornada forem muito bem executados, assim como a jornada do colaborador, você garante que o cliente volta. Então, se a gente puder simplificar tudo isso no efeito que ele tem, é garantir que aquele relacionamento dure mais tempo. Com o seu cliente ou com o seu colaborador. Massa, e dure mais tempo de um jeito saudável, digamos assim. Por favor, sem relacionamentos abusivos por aqui. Perfeito. Perfeito. Então, você falou assim, é impossível um colaborador insatisfeito gerar uma experiência positiva para um cliente. É uma palavra radical, eu sei. Eu quero que você fale desse desafio, dessa impossibilidade, porque para mim faz muito sentido. Uma pessoa que tá achando ruim o trabalho, que não tá gostando do ambiente, que não tá gostando do valor financeiro que recebe, enfim. Dificilmente ela vai ter um ânimo, uma motivação para poder trocar ideia com o cliente ali e essa experiência ser legal. Só que você, como uma especialista nesse assunto, eu acho que você pode discorrer mais. Eu vou te dar um exemplo claro. Vai. Você liga no call center. Genérico, qualquer call center. Tá. A pessoa já atende com olá? Cri, cri. Sabe aquele silêncio que a gente fala que às vezes é positivo? Às vezes ele não é. Mas você fala, olá, eu liguei em tal lugar? Sim, você ligou. Eu queria resolver... Já tá me irritando já. Não é que foi ruim, não é que a pessoa não foi gentil, mas a pessoa não fez nada proativo. Ela não tentou cuidar de você. Ela literalmente atendeu no telefone e falou, olá. Comunicação reativa. Isso Falar e responder. tem tudo a ver com o funcionário satisfeito. O funcionário que ele já tá trabalhando feliz, motivado, no mínimo, você não precisa nem de treinamento, tá? No mínimo, ele vai entender um olá, bom dia, que fala de tal lugar. O tom já é diferente. Você já traz um pouquinho mais disso pra dentro. E a gente tem o oposto. Tá. Ainda tem aquele colaborador que vai atender o olá, como eu posso te ajudar hoje? Você já tem, você fala, meu Deus, essa pessoa não vai me ajudar. Ou vai piorar? Então eu posso ter meu colaborador neutro, meu colaborador que tá um pouquinho pra baixo, mas aquele que tá num ambiente agradável, eu não falo só de remuneração. Sim. Se ele tem um chefe, quantas pessoas saem, né? Tem estatísticas sobre isso. Quantas pessoas deixam seus empregos porque tem chefes ruins. Né? A gente tá chegando em desuso dessa palavra chefe exatamente por isso. Às vezes ele tá ali com pressão no ouvido dele. Ai, tem que bater meta. Como que ele vai atender o telefone feliz? Te dando um bom dia com um sorriso. Não vai. Entendendo. E por isso é impossível eu ter uma equipe insatisfeita que atende bem. São raríssimas pessoas que conseguem estar estressadíssimas, pé da vida. Eu tô aqui bravo com você. Ligou o telefone, opa, tudo bom? Não, isso não acontece na prática. E se alguém tem essa habilidade, manda currículo pra Globo, porque é raro. Perfeito. Você falou da impossibilidade cliente satisfeito, colaborador insatisfeito. Existe a possibilidade do cliente insatisfeito e do colaborador satisfeito? Você já vivenciou essa experiência? Existe, é possível. Mas aí são normalmente questões mais estruturais da empresa ou do serviço que ela presta. Tá. Então vamos dar o mesmo exemplo da telefonia. A pessoa foi bem atendida, o colaborador foi simpático, com tudo que deveria. Mas é alguma coisa de e-commerce, né? E o site não está funcionando. Tá. É um problema tecnológico. É um problema estrutural da empresa. Por isso que quando a gente fala de experiência, né, existem várias etapas para a gente cuidar bem da experiência de uma empresa, mas a gente tem que olhar para o processo. Quando eu olho para a jornada, eu tenho que olhar para aqueles microprocessos daquela jornada para entender se a barreira não é tecnológica. Então pode acontecer o oposto. Eu posso ter uma empresa maravilhosa por dentro, funcionários satisfeitos, mas ainda assim não refletir. O cliente vai chegar no final, às vezes ele até vai dar 10 na pesquisa. Não, eu fui muito bem satisfeito. Até voltaria a procurar esse atendimento, a dar mais uma chance para essa empresa. Mas tá tão difícil de comprar que eu não sei mais para onde recorrer. É o tipo de atendimento
que a gente já conversou muito sobre isso, é porque eu conheço a Luísa, porque a Luísa normalmente me chama para dar os treinamentos nas empresas que ela tá, entendeu? E aí a gente troca muito, a gente tem muita facilidade de conversa, porque pensamos do jeito muito parecido. Acho que isso facilita demais. Então a gente vai trocando nesse sentido já há alguns anos já. E aí facilita muito a compreensão, porque a gente compreende cliente e colaborador de um jeito muito próximo, muito parecido. E aí, nessa hora, eu acho que é aquele momento que a gente já conversou, que assim, o colaborador, ele faz o trabalho que amortece o problema que está acontecendo na empresa. Então, a pessoa fica satisfeita pelo atendimento, em que pese ela compreenda que existe um problema estrutural. Então, quando o colaborador, ele informa de um jeito que ele está satisfeito com o trabalho dele, ele faz com que o cliente perceba e fale, de fato, não tenho o que fazer, eu tenho que esperar, porque o site está fora do ar. Agora, se ele, por exemplo, não tiver uma boa comunicação, porque ele está com uma experiência ruim na empresa, e ele reflete isso para o cliente, aquela experiência do cliente está sendo ruim por causa de uma questão estrutural, ela piora com atendimento ruim. Ela não melhora, ela não é amortecida, ela piora. E aí é bola de neve. E tem outro fator também, que assim, a gente está falando de um momento de crise. Sim. Né? Um site fora do ar. Normalmente, quando eu tenho uma empresa que eu tenho colaboradores satisfeitos, eu também tenho um potencial de inovação lá dentro muito grande. Né? Inclusive, tem dados que falam que é quase 3 vezes mais inovação numa empresa que eu tenho experiência do colaborador. O aspecto criativo está mais ampliado, mais também, possível. Mas eu me sinto mais à vontade para sugerir mudanças. Então, aquele problema no site não vai durar muito tempo. Porque algum colaborador que também estava satisfeito viu aquele erro. Às vezes é o colaborador da TI, é o desenvolvedor, ele viu e ele também tá bem para trabalhar. Então ele vai ser mais produtivo, vai resolver mais rápido. E acho que acredito também que as pessoas dão soluções diferentes. Com certeza. Eu brinco que é um looping positivo. Né? Quanto mais colaboradores felizes, mais resolução de problemas, mais clientes felizes, mais capital para eu resolver mais problemas, contratar pessoas melhores. E esse looping, se você continuar cuidando dele, ele só vai trazer prosperidade para sua empresa. Você precisa gastar menos esforço, inclusive com a sua expansão. Que eu entro num crescimento saudável. Meus clientes me indicam. Meus colaboradores me indicam. Precisei de uma vaga nova? Eu não preciso sair anunciando no mercado. Eu tenho alguém que conhece alguém? Sabe, nossa, eu trabalhei com uma pessoa incrível. Ela vai ser ótima para essa vaga. Cara, quanto eu não economizo de processo seletivo? Isso é massa de pensar, porque, por exemplo, pensar que se tua empresa acha gente fácil para trabalhar ou não, pode ser uma boa reflexão. Quantas pessoas não gastam de processo seletivo? Quantidade de empresas de RH que está crescendo. E que bom, eles são necessários, não é isso que eu tô falando. Não é disso. Mas se eles puderem fazer um trabalho mais estratégico, e tudo, por exemplo, onde entra muito bem indicação, nas bases da empresa, operacional, estagiários, analistas. A pessoa, às vezes, já estagiou em vários lugares, já conheceu pessoas maravilhosas no caminho. E ela vai ter alguém pra te indicar. Às vezes ela vai ter mais de um. Isso é muito legal, porque quando... Eu vou puxar um pouco essa sardinha pra mim. Porque às vezes que eu precisei contratar aqui no escritório, ou até fazer trabalhos de marketing e tal, sempre foi meio que assim, não, trabalha com o Diogo, que o Diogo é um cara massa. Tipo, o Diogo, fulaninho disse que tem vontade de trabalhar com você, então quando abrir vaga... hoje eu recebo currículo de gente, tipo assim, quando abrir vaga eu quero trabalhar contigo. Pô, que massa isso, ou seja, a experiência aparentemente tá legal. Tem desafios, não tô dizendo que não tem, normal. Só que eu vou começar a puxar um pouco aqui o assunto, que é o seguinte, não é muito utopia, não, pensar nesse negócio de colaborador feliz, cliente feliz, não é muito Disney, não, muito distante. Por que eu tô falando isso? São 2 fatores. 1, muito utopia. Ok. 2, Lu, minha empresa é pequena. Sei lá, eu tenho um escritório com 2, 3 pessoas, eu tenho uma empresa com 4 pessoas, eu tenho uma empresa com 1 pessoa. Tipo assim, eu tenho que pensar quando eu tenho muita gente. Muito pelo contrário. Como é que eu manobro um Titanic? É muito mais fácil eu virar meu jet skizinho. É muito mais fácil eu estar nadando sozinha e eu ir pro rumo certo. Quanto menor a empresa, mais fácil a mudança. É mais fácil, mas tipo assim, precisa. Precisa. É uma pessoa só, pô. 2 pessoas. Já foi na padaria da Dona Maria? Em que ela te deu um bom dia, assim, bom dia, Diogo, seja muito bem-vindo. Aquele pãozinho de sempre, né? É só a Dona Maria. E você volta lá pra comprar o pãozinho de sempre. É muito mais fácil. Uhum. É muito mais fácil. E aí, você tava andando com a sua avó na rua, sua avó, vamos ali na padaria que você vai gostar. Ela vai, ela fala, nossa, é bom mesmo, hein?
A Dona Maria já chegou, opa, você que é a avó dele? Como é que é seu nome? Aí daqui a pouco a avó tá falando com a amiga e fala, meu neto me levou lá, vamos lá que você vai gostar do pãozinho dela. Olha só. Aí a avó leva e vai crescendo, e vai crescendo. Porque a Dona Maria aprendeu com a mãe dela de que a comida é afetiva. E que você tem que servir bem as pessoas, porque você também fez com amor. Na verdade, Diogo, quando a gente fala de experiência, eu tô voltando pra uma coisa muito ancestral dentro da gente, que é o cuidado. A gente se cuida. As pessoas têm esse cuidado. E por causa do caos do mundo, a gente foi parando de ter. É muito intuitivo você falar pra sua avó que ela tem que receber alguém com a mesa farta. É muito intuitivo. Perfeito. Mas a gente perdeu isso. Nossa Senhora. Tu fez um puff na minha cabeça, porque eu lembrei do Claudinho. Claudinho é um funcionário do restaurante Girassol, que eu vou muito, na Asa Sul. E, cara, ele tá lá há 20 e poucos anos. Ele chega lá, como eu vou muito e tal, que eu sempre chamei pelo nome, ele me chama pelo nome. E ele fala, e aí, fui no futebol hoje? Aí eu falo, caraca, lembrei. E aí eu começo a levar as pessoas, ele começa a lembrar o nome do meu amigo que eu levei, sacou? Eu falo, cacetada. E aí é de fato, e aí eu reforço aqui uma mensagem, quem foi que veio aqui e deixou? Eu não lembro quem foi. Peço desculpas por não lembrar, mas disse assim, o que fica registrado não são as palavras, são as emoções que são geradas. E o cuidado gera emoção pra caramba, assim, acolhimento, felicidade, aquela ideia de aconchego. Pô, muita informação, muita emoção legal, assim, sabe, de sentir. As pessoas querem ser olhadas, é isso. Ela quer ser percebida como um ser humano por inteiro que ele é. Num dia bom, num dia ruim. Se eu sento pra acolher um colaborador que eu vejo que não tá bem, ou se eu sento pra perguntar por que aquele colaborador tá tão feliz. É a mesma coisa com o meu cliente. E você perguntou de felicidade. Tenho que falar de felicidade, Luísa? É uma utopia? Vou te dar um exemplo que eu vi semana passada, inclusive tá no meu Instagram também, um vídeo com depoimento desse evento. Tem uma semana que eu estava no evento da Anshan, Câmara Americana aqui em Brasília, com 150 donos de empresa falando de felicidade. Esse era o tema do fórum de CEOs da Anshan. Tá, felicidade. Os palestrantes, BRB. Brasal, principal representante da Coca-Cola do Centro-Oeste. E uma ex-atriz da Globo que abriu uma empresa de bem-estar, Mariana Ferrão. Falando sobre felicidade. Se o BRB, que é estatal, se a principal representante da Coca-Cola estão falando sobre isso, é sério? Você acha que você acha que você não pode falar? E é sério que será que é só pra quem é grandão, né? Não, te dei 2 exemplos aqui. Sim, da padaria da Mariazinha. Porque nessa hora, eu acredito que vem um pouco pra mim, assim, a percepção de que eu não preciso, entendeu? Assim, não tô falando que eu concordo com isso, você sabe que eu discordo completamente. Mas é que eu Diogo, não preciso, eu preciso bater escanteio e correr pra cabecear, assim, não dá pra pensar em felicidade de quem tá trabalhando, das 2 pessoas que estão trabalhando comigo, porque não dá tempo, sacou? Concordo com você. Quanto tempo você quer que sua empresa dure? É simples. Quanto tempo você quer continuar trabalhando para trazer mais clientes igual um doido? Eu brinco, e desculpa a todos os vendedores, né? Absolutamente nada contra vocês, porque no mundo utópico de Luísa, um dia isso vai acontecer, mas na realidade não. De Luísa. Na realidade isso é pouco improvável. O ideal seria a gente não precisar ter vendedores. Porque eu tenho clientes que vendem por mim, eles divulgam a minha marca. Eles estão ali todo dia, eu sou bem satisfeita. Eu falo pro meu marido, pra minha avó, pro meu filho, pros meus amigos. Eu posto, eu compartilho. O cliente, quando tá feliz, de graça. Eu vou, talvez, ao longo da nossa conversa, te falar de algumas marcas. Porque é natural. Você falou do Girassol. Sim. Não foi nem um pouco forçado. Não. Ele veio na sua mente. Falei de atendimento e falou, opa, aquele lugar. E não é nem por causa do restaurante, necessariamente. Apesar de eu achar delicioso, mas é pelo cara que me atende. É pela experiência que ele me proporciona. Assim, eu tava num podcast de outro amigo que eu falei assim, o merchan, ele é gratuito quando a gente cuida de experiência. Porra, o merchan é gratuito quando a gente cuida de experiência. Essa frase é boa pra cacete. E por isso, tudo bem se você não quiser trabalhar com isso. Mas pra sempre, você vai ter que fazer um esforço danado de venda. Porque seus clientes não vão ficar. Outro dia me perguntaram, Diogo, como é que você tá fazendo pra captar cliente? Tá aí, eu tô refletindo sobre isso. E aí... Você já fez? Algum comercial ativão? Nunca. Eu também não. Nunca fiz. Porque funciona. Assim, eu tô fazendo agora, recente, na verdade tô tentando fazer, até porque eu tenho dificuldade.
E não tá vindo assim essas coisas todas, não. Por onde vem mais? Cara, e aí que eu ia falar isso, e aí minha galera, meu time que tá me assistindo aí, escutando, porque perguntaram, eu falei, vem porque eu tô toda hora conversando, tô toda hora aparecendo, e meus clientes são meus melhores clientes, assim, porque tem um fator que eu falo, que eu acho que isso é tudo a ver com experiência, que é proibido um cliente meu procurar outro advogado, falando da advocacia especificamente, é proibido um cliente meu procurar outro advogado, por quê? Cara, se ele foi meu cliente, ele é meu cliente da advocacia. Diogo, mas ele queria uma advocacia criminal. Eu que tenho que indicar pra ele. Porque ele confia em mim. Ele confia em mim. E aí eu vou te perguntar isso. Essa ideia de confiança tá muito relacionada com a experiência. Por que eu pergunto isso? Porque eu tenho falado e eu tenho achado que é mais importante aí dentro do meu tipo de negócio. Óbvio, fazendo um grande recorte. Eu prefiro que as pessoas confiem em mim do que confiem no meu serviço. Porque o meu serviço é descartável, meu serviço é substituível. Eu não sou substituível. Eu acolho, eu converso, eu chamo pelo nome, eu lembro da história, eu lembro da dor, eu lembro da choro, eu lembro da alegria. Confiança tá relacionado com experiência? Tá, e por isso, né, um dos pontos importantes, não vou contar spoilers não, mas daqui a pouquinho eu vou te fazer um convite especial, mas um dos pontos da minha metodologia de experiência, a gente sempre começa falando de propósito. Para que sua empresa existe? Né? E tem, para quem não tem isso claro ainda, existem algumas ferramentas que a gente pode usar para ajudar a florescer esse propósito. Porque você não cria o seu propósito, você já tem ele. Às vezes você esqueceu, às vezes você nunca parou para pensar, mas ele já está em você. E um desses processos, e por isso que eu comecei falando de emoção, a gente fala qual é a emoção que eu quero provocar no meu cliente. E aí existe, né, a roda das emoções, divertidamente ajudou muito as pessoas a simplificar esse conteúdo. Mas aí eu tenho, em maior ou menor grau, né, eu tenho a alegria. A alegria mais aflorada é o êxtase. A alegria mais calma é aquela mansidão, digamos assim. Né, num termo bem popular. De paz, leveza. Estou na paz. Todo mundo está no espectro da alegria ali. E aí eu tenho a confiança, eu tenho a segurança, ou eu tenho a surpresa, eu tenho o acolhimento, eu tenho a tristeza... uma série de emoções. A raiva. Quando eu olho para o meu negócio, como que eu começo a identificar esse porquê que eu existo? Quais emoções eu provoco hoje e quais emoções eu quero provocar? Numa advocacia, segurança é importante, confiança é importante. No meu trabalho, por exemplo, para mim, alegria é uma coisa muito importante. Eu vendo isso. E por isso, eu tô sempre sorrindo. Porque é assim que eu tenho que me vender. Eu não posso vender, por exemplo, igual em algumas áreas vendem, a distância entre as pessoas. Sim. Comumente, vou fazer reunião em alguns tipos de cliente com uma calça jeans e um tênis. Porque eu tenho que trazer essa proximidade. Mas porque eu sei muito claramente quais são essas emoções que eu preciso dentro do meu negócio. Agora, se eu sou um clube de tiro, vamos pensar uma coisa nada a ver com a gente. Às vezes, ele quer que o cliente extrapole aquela raiva. Tá tudo bem. Porque pra ele quer trazer o sentimento de alívio. Tem nada a ver com segurança. Luta. Às vezes eu tô falando sobre controle, dependendo do negócio. Às vezes não é o controle que ele quer ver. Ele quer ver o oposto. A pessoa saber se render àquele protocolo. Não ter o controle. Porque a regra não é sua. Vai depender. A mesma academia de luta. Eu tenho a academia de boxe X, eu tenho a Y. A X vem de autonomia de cada um. Vem pra cá pra você ganhar e se fortalecer. A Y fala, vem pra cá pra você tirar isso de você. Cara, isso é massa. A galera que tá em casa refletir sobre qual é a emoção que você quer gerar no teu cliente e no teu colaborador. Normalmente são emoções diferentes. Sim. Isso é importante. Né? O negócio de advocacia não necessariamente é segurança que eu quero trazer pro colaborador. Né? Não necessariamente é essa confiança de você vai resolver o meu problema. Mas é importante sim a gente ter esses dois lados. Legal, porque eu fiz isso aí na advocacia no feeling, eu acho. Porque de fato, se eu entrar no meu site, tem confiança e segurança, é tipo um pilar e didática. Eu quero que meus clientes tenham a percepção de que tá claro o que vai acontecer.
transparência e didática. E na comunicação é muito a sensação de acolhimento, de processo de evolução, da sensação de que, assim, tô progredindo, tô conseguindo me expressar, ou tô conseguindo não expressar algumas informações. Então, essa percepção é bem diferente. Trazendo do colaborador, que aí eu acho que é onde a gente começa a dar uma destravada nos negócios que estão aqui comigo, que eu sempre digo que ninguém senta aqui na minha frente à toa. Vamos lá. A gente está vivendo um momento agora, e aí você faz parte desse universo que vai do cliente ao colaborador, em que o colaborador, vou generalizar, já avisando, e aí não precisa me cancelar porque eu tô generalizando não, é só para poder facilitar a conversa, tá reclamando pra caramba assim do cliente. Acho que isso tá cada vez mais comum, assim, pelo menos dentro da minha vivência, dos meus 10 anos de experiência profissional formado e tal, o negócio tá ampliando, assim, os jovens estão cada vez mais reclamando e achando que o cliente é problema e não solução. Eu sempre digo que o cliente é solução e não problema. E além disso, o colaborador, ele quer muito. Ele quer receber muito. Ao mesmo tempo, ele não quer dar na proporção do que ele recebe. Tá mais desafiador lidar com os colaboradores mais novos? Eu acho que eu posso generalizar mais do que você. Lá vem. Beleza, não fui eu, foi ela. Muda sua frase inteira para as pessoas. Tá, as pessoas não estão mais... são necessariamente os colaboradores que estão menos impacientes. O seu cliente também liga com mais pressa. Pra caramba. As pessoas estão mais impacientes eu falei com isso o mundo. Hoje, eu falei isso hoje, falei pro Enoque, eu falei, caralho, Enoque, eu já conversei que todo e-mail que ela mandar eu vou responder em menos de 24 horas. Todas as vezes ela me manda um e-mail e manda um WhatsApp pra avisar que me mandou um e-mail. E eu já falei pra ela, tipo, não precisa. Aí, e foi um cliente? Foi um cliente. E tá super satisfeito, tá? Já indicou, caramba. Mas a ansiedade dela é bizarra. O mundo está mais ansioso. Tá. Isso reflete em clientes e colaboradores. Qual o problema? Normalmente, e aí costumo ver que a culpa é do líder, que não deu essa segurança pro colaborador de se expressar e de entender que o trabalho dele não tem nada a ver com a pressa daquele cliente. O colaborador, ele tem que estar seguro para exercer aquele papel, né, para poder dar um prazo pro cliente. Não é fácil. Perfeito. Não é fácil. O colaborador tem que estar seguro naquele momento. Mas eu tenho uma situação em que o cliente já liga ansioso. O colaborador que não tá seguro já responde ansioso. E aí vai indo ansiedade em cima de ansiedade. Meu Deus, daqui a pouco eu tô aqui acelerado, isso aqui eu não sei mais o que eu vou falar. Calma. A ansiedade tá forte no Divertidamente 2, hein? Não. E por que isso é geracional? Tem um filhinho de 7 anos, apareceu o bannerzinho, a gente tava no McDonald's. Aí tem os personagens lá. Ele parou, leu, tá aprendendo a ler agora, ele leu ansiedade. Mãe, o que é ansiedade? Quando você fica com vontade que a coisa aconteça rápido, eu tentei dar uma traduzida pro universo infantil. E ele rápido entendeu. Ele é uma pessoa que fala muito tranquilo. Aí tem acho que tem o tímido e o tédio. Tem o tédio e tem a vergonha. A vergonha. Tem a vergonha e tem o tédio. Foi muito mais difícil explicar pra ele o que é o tédio do que explicar o que é a ansiedade. O tédio... Sendo que o tédio é super natural. Bom pra cacete. Um ócio criativo, já diriam os artistas. E foi mais difícil explicar o que é o tédio e o que é a ansiedade. Tá mais fácil para uma geração rápida dos últimos 20 anos pra cá, arrisco dizer, ver essa ansiedade. Porque o mundo tá acelerado, né? A gente já conversou muito sobre a questão de meditar, de parar, respirar, das pausas. E elas são necessárias. Total. Então, esse ansioso do colaborador tem tudo a ver com isso. E tem tudo a ver com um gestor que não consegue dar a segurança para o colaborador não viver aquilo. Se o colaborador entende que ele está num ambiente seguro, ele vai ter mais propensão a viver e entender aqueles processos. Luísa, mas eu quero ser contratada para amanhã. Deixa eu te explicar como é que é o processo. É assim, depois acontece tal coisa. Só que aí ele viu o amigo ser demitido ontem. Por nada. Que segurança ele tem? Se a empresa não tem nenhuma abertura de explicar, não, nossa régua é essa. Abaixo dessa régua, a empresa tem que ser pulso firme, sim. Felicidade do colaborador não tem nada a ver com libertinagem. O pulso firme, assim como com as crianças, para aproveitar que eu mencionei, isso dá liberdade. Sim. Porque eu te dou a régua.
Abaixo disso aqui, beleza, seu emprego corre risco, pra gente colocar em termos bem pragmáticos. Acima disso aqui, você tá na sua zona de segurança, de desenvolvimento. A gente vai junto. Mais do que isso, você tá na sua zona de promoção. Isso também tem a ver com a experiência do meu colaborador. Os RH sempre fizeram isso, mas isso não é papel só do RH. E por isso a experiência do colaborador começou a ser falada até para tirar um pouco desse peso do RH. Eles são responsáveis por disseminar isso lá dentro. Mas todo líder tem que ter essa função muito clara e essa visão de que seu colaborador está ansioso por culpa sua. Você não deu segurança para ele. Você não virou para ele e explicou qual era a régua, como é que era o desenvolvimento dele. A cada tantos meses você vai ser avaliado segundo essa régua aqui. Entregou mais, acontece isso. Entregou menos, acontece isso. Eu coloco os termos na mesa, ele fica mais tranquilo. Ai, mas eu quero ser promovida antes de tal coisa. Esses são os termos. Ponto. E não precisa ser nessa seriedade assim, não. Sim. Eu posso falar desse tema numa conversa mais informal. Qual é o hábito que eu faço? Né? Eu atuo como gerente de experiência numa empresa de saúde e o onboarding das pessoas começa com um onboarding de cultura. É um dos exemplos. Em vez de você começar contando qual vai ser seu trabalho, como é que a gente é, eu começo falando por que a gente é. Tá bem, Eli? Começa pelo porquê. Por que a gente não faz isso com os colaboradores? Tá. Começa pelo porquê também da empresa. Ele vai entrar muito mais confortável para exercer aquele trabalho, para viver aquele ambiente, aquela cultura. Deixa eu continuar provocando? Deixa. Que eu tô querendo provocar. Olha só. Vai. A minha percepção, como curioso do assunto e não como especialista, é que se teu colaborador, óbvio, não tô falando de uma empresa multinacional, tô falando de empresas pequenas, médias e tal. Se teu colaborador for muito bom, ele sai. Se ele for médio, talvez ele fique, mas só talvez. E se ele for ruim, ele quer ficar, mas ele não fica porque você não quer que ele fique. E aí a minha percepção é que hoje em dia, e aí pela minha experiência, desde que eu me formei eu contrato pessoas, então até hoje eu contrato muito e tal, é que esse processo está ficando cada vez mais acentuado. Por quê? Porque quem não é muito bom fica esperando receber para poder dar, fica esperando um processo de recebimento, ganho, recebimento, ganho, recebimento, ganho. Assim, a ideia é de que eu faço e eu recebo, eu faço e eu recebo, eu faço e eu recebo, eu faço e eu recebo. Quem é médio fica ali dependendo, esperando um pouco, mas aí faz um pouco. E quem é muito bom vai fazer pra caramba, vai aprender pra caramba, vai correr atrás, vai chegar uma hora que a empresa não vai conseguir contemplar o esforço todo que foi feito e ele vai falar, cara, eu vou seguir meu rumo. E segue o rumo. E pra mim, os três tá tudo bem, os três. Tá? O meu grande desafio em relação aos três é que, da minha parte, por exemplo, enquanto profissional que contrato, eu deixo isso muito claro. Deixo isso muito claro, muito explícito, muito transparente. Só que parece que não existe uma aceitação dos profissionais que querem ser contratados de que onde é que eu tô. Dentro desse, ainda preciso crescer, já cresci um pouco, não, já tô grande. Parece que quem tá começando a crescer já tá querendo ser grande, e aí eu não tô falando de ser ruim ou bom, tá? É mais no sentido de tempo de carreira, experiência, bagagem e tal. Quem tá médio, talvez esteja um pouco acomodado ali, dependendo, tô satisfeito aqui onde eu tô e tal. E quem tá lá em cima, assim, tá, tipo, ansiando por vontade, por desejo e querendo correr atrás e tal. Como é que a gente faz pra poder equilibrar essa doideira que tá? Porque parece que é tudo, de novo, é tudo muito apressado, tudo muito... Meu pai sempre falou assim, faça muito agora para não ter que fazer muito no futuro. Então faça muito agora, então corre atrás. Ele sempre falou, Diogo. E aí eu sempre tive isso, assim, pra mim a ideia é, eu tô no escritório. E aí minha época era o César tá no escritório ainda, só vou embora quando ele for. Pra mim isso era muito normal. Tipo, não tem que questionar isso, é natural. Tipo, não foi embora. Tá aqui, se ele que é o chefe, se ele que é o ferão, se ele que tá há 40 anos fazendo isso, tá aqui no escritório, por que eu vou embora? Eu vou embora pra assistir Netflix? Tipo, cara, não. E aí vem até eu viajei pra cacete aqui, mas aí vem até a geração do neném. Que é, porra, um desafio danado, assim, de fazer com que a galera queira, que a galera esteja afim.
Sei lá, fala sobre isso e tudo que eu falei. Tá, vamos lá. Não tem problema não, eu vou voltar pra mesma palavra que eu falei sobre as empresas. Vai. Propósito. Pra que aquela pessoa quer trabalhar? Ponto. Essa é a primeira coisa que conta. tem. Ok, pagar as contas. Então você tem que pagar ela bem. E aí, tem um livro que fala isso muito bem, que é o Linguagens do Amor. Mas... E depois traduziram, tem uma versão dele sobre ambiente de trabalho, mas basicamente fala sobre formas de reconhecimento. Tá. Estou falando sobre a experiência do colaborador, eu tenho que tentar personalizar o máximo possível. Ah, Luiz, eu tenho uma empresa multimilionária, eu não consigo personalizar porque eu tenho 1 milhão de colaboradores. Separa em 5 caixinhas por cada uma das formas de reconhecimento. Mas a galera que tá tudo bem. Aqui não é isso. A galera que tá assistindo aqui tem 2, 3, 10 colaboradores. Se for via então de vocês regra. Tem, não tem os desculpa. muitos têm 150, assim, que eu Vocês sei que tem não uma tem galera que desculpinha, escuta aqui. é isso? Não tem desculpinha. Eu tentei aliviar a barra, ele não deixou. Não, Vocês não têm desculpinha. desculpinha. Não é de multinacional, não. Vamos lá. Se eu sei como é a forma de reconhecimento que cada um dos meus colaboradores gosta, eu consigo garantir que ele fique mais tempo comigo. Vou te dar um exemplo. Tá. Eu tenho um colaborador que literalmente está aqui para pagar as contas. Ele não está aqui para pagar as contas, desculpa. Para pagar as contas, ele pode ir para o telemarketing, ele pode ser frentista de um posto. Por que ele escolheu pagar as contas na sua empresa? Tem algum motivo? Você paga as contas fazendo qualquer coisa, sendo caixa de um supermercado. Por que ele escolheu pagar as contas sendo advogado? Porque em algum lugar, alguém falou para ele que advogado ajuda mais a pagar as contas. É mais fácil eu pagar as contas sendo advogado. Por que é mais fácil pagar as contas sendo advogado? E aí você vai cutucando, vai cutucando. Tem uma regra que diz que se você precisar extrair alguma coisa de alguém, a gente usa muito isso nas consultorias, pergunte 3 porquês. Um terceiro porquê, normalmente a gente descobre. Se é pra pagar as contas, voltou em todos os porquês e o porquê dele é: minha família foi muito pobre, eu passei fome e por isso eu preciso pagar as contas. E um dia eu vi um tio rico que era advogado e não passava fome. Às vezes essa é a situação. E aí ele foi pra advocacia porque ele queria ser o tio rico. A questão dele é segurança, não é pagar as contas. Dá segurança. Como? Como que a gente acabou de falar. Explique pra ela quanto tempo ele vai poder ficar aqui. Previsibilidade. Como? Dê previsibilidade pra pessoa. Mas... É assim. Não era segurança? Ah, não. O dinheiro dela é pra luxo. Ele via o tio do carrão. Vou dar um exemplo do tio pra ser um exemplo genérico. Tinha aquele tio que aparecia com o carrão, pagava o... Não, hoje eu vou levar todos os sobrinhos pro cinema. Ele falava: não, eu quero ter dinheiro pra ser igual a esse tio. A questão dele é o luxo, é o status, é o poder de fazer alguma coisa. Já tentou bonificar ele com o ingresso de um show? Tanto que esse sujeito não vai ficar feliz? Minha empresa que deu, a empresa que eu trabalho é dessas. Quantas empresas, e as empresas de marketing multinível fizeram isso incrivelmente bem? Cruzeiro, quantos cruzeiros viajem pra sei lá onde, vão pra praia? Não, porque minha empresa que pagou. Tô viajando lá pra Cancún com a minha empresa. É isso que a pessoa quer. Eles encontraram onde dói. Às vezes não é isso. Às vezes tem aquele colaborador que a vida inteira foi reconhecido pela mãe. Assim, nossa, meu filho, parabéns pelo seu trabalho. Foi ótimo. É aquilo ali. Aquece o coração. E ele só quer que você vire pra ele e fale: parabéns pelo seu trabalho, foi incrível. Não precisa nem ser público. Ele quer ter o reconhecimento. Entender qual é a forma de reconhecimento do seu colaborador ajuda. Porque às vezes não adianta você querer promover uma pessoa que ela não tá ali por causa daquilo. Às vezes ela quer ser vista. Já experimentei isso aí, deu um erro danado. Eu tava dando dinheiro e ele nada de achar que tava sendo reconhecido e reclamando de reconhecimento e eu dando dinheiro e nada. Até que um dia eu fiz um elogio num grupo com um cliente. Pronto. Binguei. Pá! Eu falei, caraca. Muito doido isso. Não, eu vivo esse exemplo dentro de casa. Né? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que tá formando em advocacia agora. E o escritório deu a ela a oportunidade de ser gestora de um time. Não tá formada ainda, vai tirar o AB agora. Mas isso traz esse reconhecimento de: olha o tanto que eles confiaram em mim. Pra ela isso é muito importante. Perfeito. Então a chance dela sair daquele espaço pra outro é minúsculo. E não é pelo dinheiro, é pela confiança do espaço. Então é importante, entendo que é difícil, mas assim, logo na entradinha daquele colaborador, tentar identificar. Pergunta mais, faz um processo seletivo mais humano. Eu pergunto. O que você sabe fazer? Pergunta Qual é a sua anotado. habilidade?
Aí muita gente vai perguntar, Luísa, mas eu posso perguntar se a pessoa tem filho, se a pessoa é casada, se a pessoa... Depende do tom. Você pergunta isso pra julgar ela, você pergunta isso pra entender. E a pessoa sente seu tom. Tudo pode ser dito, depende da forma como é dito. Eu já cheguei a perguntar, inclusive, hábitos religiosos. Nunca tive uma pessoa que ficou assim, nossa, mas eu posso falar? Não. Você primeiro introduz. Olha, aqui no time a gente tem várias pessoas diferentes. Tem algumas que, inclusive, saem no almoço pra rezar. A gente tem uma igreja aqui do lado. A gente tem um outro que trabalha até mais cedo na sexta-feira, porque é adventista. Você tem algum hábito religioso? Como que é a sua vida? Quais são os seus hobbies? A pessoa vai abrindo, aos pouquinhos. E aí você consegue identificar quem ela é. É muito fácil. Isso a galera de RH tá cansada de falar. É muito fácil a gente treinar hard skill. Eu treino Excel, eu ensino Excel pra qualquer um. Não ensina a ser humano. Não ensina a ser empático. Você contrata alguém assim. E desculpa, se tem alguém que ouvindo a gente que tá faltando um pouquinho de humanidade, você vai fazer um projeto social que já volta. É isso, esse é o segredo. É uma das maneiras. Busca o seu propósito em algum lugar. Eu continuaria falando só de experiência do colaborador, mas como a gente tá falando de experiência do colaborador e do cliente, eu quero entrar também na experiência do cliente. Todo feedback do cliente precisa ser levado em consideração, na sua percepção? Em consideração, sim. Tem que mudar alguma coisa, não. Quando eu recebo um feedback... Porque assim, a gente tá falando do quê? O cliente foi lá e fez uma reclamação de algo da tua empresa ou do colaborador, enfim. Aí o que eu tô querendo saber é, e aí, a gente tem que fazer algo com aquilo? Não. Você tem que levar em consideração. São coisas diferentes. Tá. O que é levar em consideração? É eu respeitar a opinião de cada um. O cliente pode estar insatisfeito porque você não atendeu bem, porque foi um problema de processo. Nessa hora, chegou qualquer reclamação ou elogio, que muitas vezes a gente aprende muito com elogios. Primeira coisa é baixar a cabeça. Cara, se coloca no lugar desse sujeito. Você tá puto? Tá bom, vai dormir. Faz isso amanhã. Eu falo feedbacks. A primeira coisa que você faz é receber, respirar e dependendo deixar passar algumas horas. Impecável. Para de responder feedback, cara. Que raiva que dá isso. Tá vendo? Tudo que eu falei que me irrita. Porra, você tá dando feedback, a pessoa tá respondendo teu feedback. Meu irmão, só isso recebe. Se você não concordar depois, você leva pra casa e vê o que você faz. Mas, tipo, recebe. Tá, então primeiro recebe. Primeiro recebe. Segundo, isso eu vou discordar de você. Você responde. Nem sempre você retruca, mas você responde. Mas na hora? Na hora. Não, responder. Não. Sim. Você não soluciona. É isso. Você responde. A gente concorda. Não, resposta sempre. O que eu tô falando é, você não soluciona aquilo ali já, imediatamente. Até porque, e por isso que tem a pausa, às vezes o cliente só quer reclamar. Ele já resolveu o problema dele. Ou ele já viu que o problema não tem solução, mas ele quer reclamar. E por que eu falo que você tem que ter essa pausa e depende de cada feedback? Quando a gente tá olhando para um cliente que ele tá irritado, que ele passou por algum transtorno muito grande, é natural que as emoções estejam afloradas. Então, às vezes, ele vai falar num tom descalibrado. E tá tudo bem também. O cliente muito satisfeito também faz isso. Joga seu ego lá pra cima. Acontece pros dois lados. Recebi esse feedback, acalma, absorve, se coloca no lugar do cliente. Por que ele deu esse feedback? Não, ele deu esse feedback porque ele comprou uma blusinha aqui e deu 2 dias, a blusinha rasgou. Putz, se eu fosse um cliente, tivesse comprado a blusinha, ela tivesse rasgado em 2 dias, eu também ia ficar pé da vida. Aí depois você vai entender, por que será que a blusinha rasgou? Foi ele que chegou em casa e lavou errado? Foi o atendente que colocou, de alguma forma, dentro da sacolinha, a sacolinha tinha um negocinho solto e rasgou na hora de colocar na sacola? Ela já estava rasgada no meu mostruário? Aí você faz o caminho contrário. Por que aquilo aconteceu? Às vezes é culpa do cliente, às vezes é culpa do atendente, às vezes é culpa de um processo que tá errado, não é necessariamente de uma pessoa. Tecnologia. Às vezes é culpa da tecnologia, às vezes é culpa de um terceiro. Ah não, eu mandei através de uma transportadora, a transportadora que estragou a blusinha. Eu tenho que depender de rever a transportadora. Então, todo feedback ele tem que ser analisado e procurado o gargalo. Por que isso aconteceu? Vai ter um gargalo. Sempre tem. Por mais que o feedback pareça exagerado, porque normalmente essa é a percepção do dono da empresa, e exagero, não é assim. Não é pra tanto. Claro. Essa é a frase, não é pra tanto. Mas alguma coisa deu errado. Foi o seu atendimento,
foi uma coisa que você não tinha controle, imprevistos acontecem. Mas é importante você mapear, porque às vezes a questão é resolver pro próximo. Porque isso nunca tinha acontecido. Todo problema acontece pela primeira vez. Um dia você bateu seu carro pela primeira vez. E aí você foi descobrir pra que você pagava o seguro. É verdade. E aí você foi descobrir que não adianta entrar no aplicativo, você tinha que ligar. Mas você teve que bater seu carro pela primeira vez pra descobrir todo o processo. Você teve que ter o primeiro cliente que te ligou com uma trava X no processo de uma vara que você nunca tinha aberto, pra falar, putz, eu nunca tinha me atentado que lá no Goiás tal coisa acontece diferente daqui, né? É verdade, eu tenho que dar uma olhadinha nisso. Então, às vezes não é algo que você tem um controle, mas é algo que você soluciona pra não acontecer de novo. Então, sim, todo feedback tem que ser olhado no detalhe. E se for só exagero, você já resolveu o problema, ou qualquer coisa do tipo, acolha. Ou de fato o cliente tem razão, por exemplo. Ou Acolhe, tem nada a ver com beleza, nada. recebe, amortece ali o que tem que ser Acolha. amortecido. Você fala muito de amortecimento, né? E pronto. Segue o baile. Mas deixa ele ali. Se começar a acontecer 4, 5, 6 desse, volta naquele problema. Você só não viu o que aconteceu. Perfeito. Falamos de experiência do colaborador, falamos de experiência do cliente. Agora a gente está falando de uma ótica em que a gente é o prestador de serviço ou o líder. E eu, que sou o colaborador, que estou querendo demonstrar que a minha experiência ou demonstrar serviço ali. O que eu estou percebendo, assim? Tem maneiras de me mostrar mais, com experiência mais legal? Isso é interessante. Você que trabalha com experiência do cliente, quando o colaborador está fazendo atividade A, B, C, atitude A, B e C, cara, é legal. Porque eu sei que tem muita gente que está escutando aqui que, pô, não lidero ninguém, aspas, né? Porque na minha percepção lidera, mas enfim, não vou entrar nisso. Eu não tenho clientes, porque eu trabalho diretamente, eu sou um colaborador, que eu trabalho numa interface que, assim, é só dentro da empresa, mas eu tenho líderes e eu quero mostrar que eu tô bem, que eu tô afim, que eu quero ser promovido, porque é isso. Quando eu me mostro bem, talvez minha chance de promoção, de crescimento, de achar um time para liderar é maior. Tem algo que você, enquanto pessoa que cuida da experiência colaboradora, você olha, assim, tem algumas informações? Tem 2 coisas que eu acho que são as mais importantes. Primeiro, proatividade na resolução de conflitos. Viu um problema? Não fica apático, não. Vai lá. Nem que seja só para entender melhor aquele problema. Fala, olha, gostaria de ajudar vocês a solucionar isso. Não tenho a solução ainda, mas você pode me explicar melhor o que aconteceu? Para ver se eu tenho alguma coisa para te ajudar? Às vezes você não tem, mas seja proativo nesse sentido. E seja proativo no seu desenvolvimento. A empresa ofereceu um treinamento, participe. Seja engajado, mostre o que você quer. A empresa fez alguma ação de cultura, mostre que aquilo ali é importante. Quem é visto é lembrado? Aquele papo que nossos pais, nossos avós, há 1 milhão pra de gente anos era já muito falavam. fácil entender isso aí. Hoje a gente precisa falar mais... Na prática é isso. Ah, Luiz, eu sou uma pessoa discreta. Tudo bem. Seja visto na sua bolha. Você não precisa ser visto por 500. Você precisa ser visto pelo seu chefe. Você precisa ser visto pelo seu colega. E aí você vai ficando um pouco mais à vontade. Aos pouquinhos, você consegue se mostrar. Ah, eu mostrei pro meu chefe, mas mostrei também pro chefe da outra área. Ou assuma que o seu papel é especialista. Tem essa questão também. Nessa utopia de quero crescer, quero ser líder, o mercado precisa que eu cresça e seja um líder, bons especialistas se perdem. Excelentes especialistas são contratados ou promovidos para liderar times e viram péssimos líderes. Concordo 295 milhões %. Eu vivo isso dentro da minha casa. Eu gosto de liderar. Eu tenho a minha irmã que adora ser especialista. Eu vivi isso E também. a gente parou pra conversar sobre isso no almoço de domingo. Mas, cara, meu maior medo é alguém me promover e me colocar pra liderar alguém. O meu maior medo é eu passar o dia inteiro fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Eu sou melhor? Ela é melhor? Não. É a tal da carreira em Y. Entender o colaborador tem tudo a ver com isso. E você se entender enquanto colaborador ou enquanto especialista. Beleza, você é dono de uma empresa e você é um especialista. Ok, então você precisa de alguém que lidere esses processos para você. Saiba fazer bons contatos. A experiência ela não está só no colaborador e cliente com a caixinha fechada. Quando eu olho para a gestão da experiência, que é o foco do meu trabalho, estou falando para criar um ecossistema de excelência. Pode ser por um parceiro.
O seu parceiro pode ser aquele ponto que vai te dar esse apoio que você não tem. Saiba as suas fragilidades. Ah, não, eu sou um desenvolvedor. Pra gente usar uma profissão típica. Eu sou desenvolvedor de TI. Eu amo o operacional e eu sou bom. Me manda aqui um prazo, eu executo rápido. E eu sou prestador de serviço. E meu serviço é prestar desenvolvimento de TI para outras empresas. Seja excelente no seu trabalho, porque, de novo, um bom cliente traz outro bom cliente. Você terminou o seu serviço, você não vai precisar se vender. Aquele bom cliente vai falar, nossa, obrigada e tal. Eu tenho um fulaninho que tá precisando, ou às vezes vai demorar 3 meses. Aí ele sentou na mesa de bar, o outro amigo falou, nossa, meu site tá péssimo. Cara, eu trabalhei com um desenvolvedor, conversa com esse sujeito. Ele é discreto e tal, né, na dele, mas assim, o cara é bom, o cara entrega bem o serviço. O especialista ele tem que ter pessoas que vendem por ele. É bom ele se desenvolver, pelo menos minimamente, nas vendas? É bom. Não vamos mentir. Exato. Sempre é bom. Mas tenha bons parceiros. Entregue bons projetos. Eles vão te indicar. Então, necessariamente, o colaborador precisa fazer a proatividade para poder ser visto, para poder ser líder. Às vezes ele é um especialista, então ele precisa entregar o trabalho de especialista. É um tipo de proatividade. Ser perfeito. excelente no que você faz. Seja proativo com o seu prazo. Ah, me pediram para eu entregar X. Pô, mas se eu entregar um X mais um pouquinho, com o aval da empresa, e aí, óbvio, cada especificação tem suas necessidades ou não, né? Se você tem essa margem para entregar mais um pouquinho, entregue. Mesmo como especialista. Isso é ser proativo. Se você tem a vontade de ser líder, se desenvolva. Não é fácil, não é para qualquer um. E comece sendo um líder indireto. Você não precisa ter uma equipe para você liderar. Hoje eu não tenho equipe lá dentro da empresa. Mas você lidera. Não vem com essa, não. Você lidera. Você não precisa ser um líder direto. Você não precisa ser um líder direto. Você não precisa ter gente sobre a sua responsabilidade. Não. Você tem que ter um projeto, um propósito, alguma transformação que você leva. É isso. Uma experiência diferente que você tenha, que as pessoas não tenham, você pode liderar a galera para algum rumo que a galera não segue. Isso é uma coisa que, assim, eu faço um onboarding de colaboradores falando isso. Liderança é um dos nossos pilares. Se você é bom em algo, fique à vontade para ensinar todo mundo. Massa demais isso. Falando em proatividade, se você tá em casa, gostou, tá gostando, seja proativo. Vai lá, dá a curtidinha, 5 estrelas. Seja um excelente cliente aqui do podcast. Pô, a gente quer uma experiência legal, vai. Se você não estiver curtindo também a experiência, vai lá, comenta, Por curte, favor. Reclama, dá feedback, fala, pô, não gostei não, Diogo, você tá muito doido e tal. Enfim, faz o que você quiser. E inaugurando também uma nova ferramenta, até porque ninguém vive de luz, para poder bancar tudo isso aqui que acontece, a estrutura que a gente monta, eu, o Enoque aqui, a gente está inaugurando o Apoia-se. O Apoia-se o que é? Você entra lá e você pode contribuir para que tudo isso continue acontecendo de uma maneira financeira, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Afinal, ninguém vive de luz. E mais uma vez registrando Casca Açaí. Olha só, fechado esse parênteses, falamos de experiência colaborador, experiência cliente, experiência do colaborador que quer evoluir não só quanto líder. Deixa eu entrar no último assunto. Vai, cutuca. Cutuca, bora. Eu acredito que um grande desafio é manter as pessoas, as experiências bem vividas para que elas se propaguem de um jeito legal. Certo? Então o colaborador que sai, cara, mesmo assim não vai ser contratado e tal, mas mesmo assim mantém a experiência legal. Porque essa pessoa vai sair falando bem do lugar que ela trabalhou, por mais que ela não seja contratada. Ela pode reclamar, pô, não me contrataram, mas assim, é massa trabalhar lá. É uma possibilidade. É possível, na sua percepção, manter essa experiência mesmo quando, digamos assim, a corda não está conectada? Por exemplo, o colaborador já saiu há um tempo, cliente já não é cliente mais. Como é que eu mantenho essa experiência? Porque minha ideia é, Diogo, pô, se eu precisar desse colaborador um dia, quero tê-lo. Porque, pô, agora eu não tô com vaga, mas no futuro eu quero ter vaga. 2, esse cliente agora não é mais meu cliente porque eu já solucionei o problema dele. Seja lá qual for, do que ele me contratou. Mas eu quero solucionar um problema futuro, caso surja. Então, como é que eu faço para manter essa experiência viva? Tem algo? Tem. O primeiro processo nunca feche as portas. Na hora que ele saiu, ele tem que sair de porta aberta. Enquanto empresário e também enquanto colaborador. Não saia de um lugar e feche as portas atrás de você. Isso é importante. O peso funciona para os dois lados.
enquanto cliente. Você já demitiu algum cliente? Porra, eu sei que é pra responder que não, né? Mas eu não. já. Eu imaginei. Gente, se você cliente. nunca precisou demitir um cliente, rever seus clientes. Eu já demiti Tem alguém cliente. ali que precisa ser demitido. Eu demiti cliente. E esse é o cliente que não deveria ter fechado a porta atrás dele. Então isso funciona pra todos os lados. E eu já demiti cliente que depois pediu pra ser contratado. O cliente, juro pra você. Juro. Não, aí eu falei, não, eu não vou conseguir prestar o serviço pra você. Sugiro que você procure no mercado e tal, não sei o quê. Deu um tempo. Diogo, por favor, deixa eu te contratar. Eu falei, não quero. Por quê? Porque o meu time tá mal com você. Eu não quero que meu time fique mal. Logo eu preciso dar confiança pro meu time e falar, meu irmão, ó, tô com vocês a eles. Entre vocês eu fico com vocês, não com eles. Experiência do cliente é para todos os clientes. Todo cliente tem razão. Tantas utopias que o mercado fala, né? Mas na prática, é isso. A gente tem que cuidar das pessoas que estão com a gente. Então, quando eu saio de um espaço, sempre portas abertas. Independente de qual lado eu tô dessa porta. Se eu tô pra dentro, se eu tô pra fora. Portas abertas. Luísa, já tem muito tempo, só hoje que eu comecei a me conscientizar com isso. Já tem 3 anos que eu perdi um cliente X, eu queria que ele voltasse. O que eu faço? Primeiro, você não sumiu do mapa. Continue aparecendo na vida dele. Com um conteúdo, mostrando que seu serviço ainda é excelente, num podcast. Mostre que você ainda está ativo. Mostre que você melhorou. Isso é um outro fator. Muitas grandes empresas fazem isso muito bem. Olha, errei. Saber se retratar. Errei, desculpa. Mas agora a gente está evoluindo de tal e tal forma. Às vezes o cliente não contratou você, ou saiu na época, que você não tinha um serviço X que ele precisava. Você entregava assessoria jurídica, civil, trabalhista, mas você não entregava a criminal específica que ela queria. Deu 3 anos, você contratou um criminal incrível. Qual o problema de voltar naquele cliente? Fala, olha, só para o seu conhecimento, né, caso você ainda venha a precisar, agora o nosso escritório expandiu. Pode ser de uma forma mais formal ou menos. Né? Ai, Luiz, eu não gosto de ser muito, acho muito invasivo. Vai depender do meu jeito. Tá bom, manda um e-mail marketing. Agora o nosso escritório expandiu e também trabalhamos com a área criminal. Mostre para esse cliente que você ainda está lá, você ainda está disponível. E para o colaborador a mesma coisa. Quantas empresas não fazem alumni, por exemplo, de colaborador, igual as faculdades faziam? Né? Foi um excelente bom hábito que as faculdades criaram. Né? Dentro da Michan, a gente fazia muito a questão de valorizar as boas histórias que saíam lá de dentro. Então a gente mencionava, sabia que tal diretor de uma empresa gigantesca saiu daqui? E aí chamava essa pessoa para palestrar, para contar uma história. Ai, Luísa, mas ele saiu. Putz, mas olha quem ele virou. O tanto que ele não aprendeu aqui dentro, ele tem orgulho de carregar isso dentro da sua história. Quantas pessoas não passaram e falaram, nossa, mas foi o Joe que conseguiu me ajudar com o problema X. Vai ser um prazer depois voltar pra lá, por mais que eu não esteja mais com ele, e mostrar para as pessoas e falar o tanto que ele me ajudou. Se você prestou um excelente serviço, traga essa pessoa como um bom case, mesmo que seja anos depois. Se você prestou um serviço que deixou um pouquinho a desejar, ou você não conseguiu prestar, mostre o quanto que você evoluiu. E aí você consegue. Nossa, e mantendo aquele relacionamento com essa pessoa. Você me deu um estalo aqui, lembrei de um cliente que eu preciso ir atrás dele para poder falar que agora eu presto serviço de comunicação, inclusive, nem do direito. Você me lembrou de um colaborador que eu já tive, que vale a pena trazê-lo como storytelling case para a galera que trabalha comigo. E você me lembrou de uma atitude que o César teve comigo esses dias. O escritório dele estava fazendo, sei lá, 12 anos, não sei quanto tempo tem aqui em Brasília. E eu tava lá por acaso, conversando com ele sobre outras questões. E ele falou, não, Diogo, não vai embora não. Vamos lá no bolinho que vai ter do escritório, porque a gente tá fazendo 12 anos e a sua presença é importante. Aí na hora de falar, ele falou de mim. Eu já saí de lá tem 4 anos. Ele falou, ó, por isso que a gente segue o Diogo parceiro, mas foi sócio aqui do escritório. Ou seja, ele fez exatamente o que você falou, né? Ele registrou e carimbou, assim, pô, e olha aqui. E aí vem também a retratação. Porque eu tive falas que não foram legais quando eu saí e tal.
E eu fiz questão depois, com maturidade, de me retratar com ele. De falar, César, tem coisa que não foi legal, tem coisa que eu reconheço e tal. Tem coisa que eu não retiro também. E tá tudo bem tudo também. bem, a gente segue o baile, cada um segue o seu baile. Muito massa, gostei disso aí. Isso aí me ajudou e me lembrou que... Mas falta uma pauta. Então, e aí eu ia te perguntar... E se você saiu, como você mantém... Você é o cliente ou você é o colaborador? Como você mantém um relacionamento com esse fornecedor? Eu também. Então, por exemplo, faria? eu era prestador de serviço. Você é o prestador de serviço. E aí eu saí. Você é o colaborador que saiu. Você Isso. tá do outro lado. Como você mantém um relacionamento com essa empresa que te contratou um dia e você saiu? Eu, Diogo, por exemplo, com o César, eu mando mensagem pra ele, eu vou no aniversário dele, eu vou na festa junina, eu chamo ele pro meu aniversário. Esteja presente. Presente total. Com o Chan, eu faço questão de, em todos os eventos que estão na minha pauta, ou que cabem na minha agenda, às vezes não tá tão na minha pauta assim, eu participo. Ah, Luiz, o serviço deles é muito fácil, né? É um evento. Tá bom. Eu tenho um parceiro que é um coworking. Sempre que eu tenho disponibilidade, eu vou lá. Eu vejo que o coworking fez alguma coisa diferente, eu mando uma mensagem. Pô, parabéns. E eu comecei a fazer isso intuitivamente, de novo. A intuição que veio da nossa vovó. Uhum. Vovó era sábia. Pô, cacete. Assim que eu saí do meu primeiro estágio, nós ficávamos aqui no Liberty, era uma agência. Eu fiquei 10 meses lá. E aí, toda vez que eu voltava no Liberty, eu comprava um chocolatinho. E eu ia lá bater papo com a minha chefe. Fiquei 10 meses. Eu nem trabalho mais naquela área. Não tenho a menor intenção de trabalhar mais uma vez naquela área. Porque era assessoria de imprensa, já me distanciei muito disso. Mas você vai desenvolvendo um bom relacionamento. Se hoje eu esbarrar na rua, são pessoas que nos têm com bom grado. E você desenvolveu isso. Eu acho que esse é o importante. Ah, Luísa, mas é uma área totalmente diferente. Você nunca mais vai precisar. Beleza. E eu posso realmente nunca mais vai precisar. Não é bom a gente carregar boas emoções na nossa vida? Claro. Nem que seja só por isso mesmo. Aí tem gente que vira pra ti e fala assim, nossa, Luísa, você parece política. Nossa, Luísa, do nada você conseguiu isso. Do nada? Tem 10 anos que eu saio de lá. Toda vez que eu passo lá, eu compro um chocolate. Como é que é do nada, querido? Não é do nada, não. Aí com várias coisas, assim, viu? Rede social facilitou tanto isso, Facilita gente. pra caramba. Custa mandar uma mensagem de parabéns por causa da empresa? Facilita muito. Uma pessoa que você tinha aquele relacionamento, ela postou uma conquista, a empresa ganhou um prêmio. Qual o trabalho de pelo menos comentar e falar, não, parabéns pelo prêmio. E eu vou ser um pouco mais filosófico aqui, Lu, também assim, né? Honrar, né, gente? Honrar os lugares que você passou, que te deram bagagem, as pessoas que você se relacionou e que te deram bagagem. Honrar é um negócio muito importante, cara. As pessoas não honram os lugares, as pessoas não honram as conexões, não honram os crescimentos. Honra, vai. Se você passou, honra. Não é só colocando no currículo, não. É falando, é conversando, é dizendo. Porque é muito fácil você sair e ficar falando mal. Muito, muito fácil. Agora dizer, sair e falar, pô, foi massa, foi desafiador, mas foi massa, cresci, eu cheguei onde eu cheguei porque eu vivenciei tudo. Pelo amor de Deus, honrar é necessário e importante, vai. E é um peso para todos os lados. Assim, nossa, Luísa, mas você fala sobre experiência, vocês falaram de 1 milhão de tópicos aqui dentro. Não sabia que experiência era tudo isso. Gente, experiência sobre relacionamento humano. Tô falando de pessoas para pessoas, de uma forma honesta. Ser sincero com os outros. Isso é experiência. Como eu comecei na historinha da Dona Maria. É intuitivo. As pessoas se perderam. Por isso, criamos uma metodologia, criamos pós-graduação e criamos essas coisas. Mas é intuitivo. Você cuidar bem do outro. Isso mesmo. É porque eu lembro que meu pai falava assim... o cliente tem que confiar, por exemplo. Ele tem um cliente que tem muitos anos, que é cliente dele. Ele é contador. O cliente liga pra ele pra comprar carro. Tipo assim... Eu, moleque, escutando isso, eu falei, cara, pra que você vai atender o telefone? Sacou? E ele sempre falou, cara, eu vou lá com ele pra ele comprar o carro dele. Porque é um cliente meu há 25 anos. E ele confia em mim pra isso. Sei lá porque ele confia, mas eu vou. Só que pra ele é intuitivo, assim, natural. Aí hoje em dia a gente criou uma metodologia, uma área de experiência do cliente, poder fazer tudo isso. E é extremamente importante, porque como a gente perdeu, se a gente tá precisando fazer... Exatamente. Lá, né? E eu vou pedir um parêntese, então, pra eu te Vai. entregar um convite. Eita. Quem Isso acompanha... não é combinado. Isso é verdade. Eu não sei o que ela só falou que ia me entregar e perguntou se podia entregar na gravação. Eu falei, pode. Quem acompanha no Instagram aí, né, viu que nossas estrelinhas estão chegando a alguns lugares. Por causa dessa falta de intuitividade que a gente teve ao longo dos anos, né, eu acabei desenvolvendo uma metodologia de gestão da experiência focada em pequenos e médios negócios. Né, eu acho que
Aí tá na hora da gente desmistificar isso pra todo mundo. E dia 24 de agosto, eu vou fazer o lançamento dela numa imersão, é um sábado, o dia inteiro, junto com o livro. E por isso que eu falei que é quase um livro esse convite. Que massa! Seu convite especial aí pra nossa imersão Empresas Memoráveis. Nele, vou lançar o livro Criando Memórias, que ele traz exatamente isso. Assim, como eu consigo Você vai dar o check da traduzir vida? tudo isso. Falta plantar a árvore, que é o mais fácil. Oxi! Já fiz menino, fiz o livro, a árvore ainda tá faltando. Imersão para empresas. Aqui tá escrito, galera, só pra quem tá só escutando, não está assistindo. Brasília, 24 de agosto. Isso aí. Imersão Empresas Memoráveis, a jornada de experiência que transforma clientes em fãs. Lançamento exclusivo do livro Criando Memórias. Prepare-se para viver um sábado imersivo capaz de tirar o seu negócio do lugar comum e elevá-lo para o extraordinário. Pô, que massa, Lu. Muito, muito, muito obrigado. Fico Faz muito questão feliz. da sua presença lá. Já vou travar minha agenda aqui, 24 de agosto. Quem estarei estiver lá. ouvindo a gente, porque eu sou muito grata a tudo que já construímos aí também, me manda um oi no Instagram que eu vou mandar um cupom exclusivo para vocês. No valor da pré-venda ainda com 50% de desconto. Olha isso aí, gatinho da escassez. Aqui temos também. Eu vou botar o link sua descrição do seu Instagram na bio. E aí as pessoas acessam e te mandam direct Só e você mandar entra um em oi contato lá. Fala que veio do podcast. Que o Diogo tem todo o mérito. Podcast comunique lá, que senão você não recebe esse negócio não, viu? Podcast comunique, senão você não recebe. É isso aí. Lu, mas ó, eu vou conferir quem deu like, tá? Eu vou dar uma moral pro meu amigo aqui. Tem que ter dado like no nosso vídeo, senão não vai rolar. Pronto. Aí se você não for, você não foi. Aí não tem o que fazer não. Criando Memórias. Mais alguma mensagem que você queira deixar? Só um agradecimento a você e, como é a primeira frase do livro, a todos os loucos que se permitem viver essas emoções. Pô, eu sou um louco que vive muitas emoções. E você, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Criando memórias ou deixando pra lá?